No fim do Rei das Maldições, tudo o que entendemos é que o final seria inevitável acabar em sua derrota. É como se o destino de tudo tivesse traçado para que no final de 1 milênio de preparação, o Rei das Maldições e feiticeiro mais forte da história encontrasse seu final pelas mãos de algo que veio de sua própria origem. É difícil imaginar que Sukuna pensaria que aquilo ali que estava em sua frente, que ele engoliu em seu nascimento, viajaria entre décadas, séculos e milênios, para que no fim gerasse o agente de sua morte. Então agora vamos entender qual seria esse destino mortal inevitável por parte de Ryomen Sukuna, onde qualquer coisa que ele decidisse acabaria no mesmo ponto. Perder para Gojo ou ser finalizado por Yuji Tadori, cair para Nobara ou travar para Inumaki, reencarnar ou não reencarnar em Yuji, tomar ou não o corpo de Megumi, ser o Sukuna encarnado ou Sukuna reencarnado, tudo o que podemos pensar acabaria no mesmo final, no mesmo ponto, com sua queda. Será que Jiji Akutami é um gênio? Ou será que tudo isso é pura coincidência? Nesse vídeo, você vai entender melhor tudo o que poderia acontecer, todos os destinos que Sukuna deixou de se guiar e todas as oportunidades que Jiji Akutami perdeu de mandar o Rei das Maldições de arrasta pra cima. E sim, sempre que imaginamos um novo cenário, a queda do rei é sempre o ponto final. Não há como fugir desse final, é simplesmente o destino inevitável. Para quem não entendeu o que estou dizendo, vamos imaginar juntos nesse vídeo diversos cenários diferentes. Primeiro, o que aconteceria se Sukuna estivesse em sua forma encarnada da Era Heian, e não em sua reencarnação com o corpo de Fushiguro Megumi? E sim, tem bastante diferença. Segundo, as possibilidades de finalização do Rei das Maldições que não foram usados por Jiji Akutami, o autor do mangá Jujutsu. Então vamos começar, claro, pela explicação de como Sukuna foi de ralo, em qual cenário isso tudo aconteceu, como o Rei das Maldições foi de arrasto pra cima na obra original. E a explicação dessa kill foi no capítulo 268. Entretanto, teve todo um ritual para chegar até ali, no momento que Sukuna vira uma amoebinha, um Pou, e é derrotado por Yuji Tadori, o seu carrasco, e também a pessoa que ele mais odiou durante a obra. Mas o caminho para isso, o caminho de forma clara, é aberto lá no capítulo 267. Então vamos até lá e entender como Sukuna acabou como um Pou. Durante a expansão de domínio de Yuji Tadori, o Xamã prometeu para o Rei das Maldições que iria tirar a sua vida caso Sukuna não saísse do corpo de Megumi e retornasse ao seu, também prometendo que ele conseguiria cumprir o que estaria prometendo. E durante as trocas de golpes, expressões feitas por Yuji e Sukuna, inclusive contando com o retorno de Fushiguro à batalha por sua vida, graças aos mantelares que acertavam a alma feitos por Itadori, Yuji colocou o rei em uma encruzilhada. Sukuna então teve que recorrer por sua vida em uma técnica bem interessante, uma técnica que ele aprendeu lá alguns capítulos atrás, há 30 capítulos específicos, durante batalhas mais fortes, que é a técnica de recuperar uma técnica exaurida desenvolvida por Satoru Gojo na batalha com o próprio Sukuna. Essa técnica é explicada no capítulo 230, quando o próprio Sukuna explica o que Gojo fez. Ele explica que Gojo estava regenerando sua técnica inata com a técnica amaldiçoada reversa. Como as técnicas amaldiçoadas são gravadas em seu córtex pré-frontal, o Gojo estava destruindo parte de seu cérebro que continha a técnica inata e regenerando com a técnica amaldiçoada reversa. Assim, ele resetava o uso de suas habilidades. Isso é uma completa loucura. É incrível, é louco demais. De acordo com o Chozo, seria como se o Gojo estivesse morrendo e morrendo várias e várias vezes. E ele fez isso 5 vezes com a contagem de Yuji. Ou seja, pelo menos contra o Sukuna, o Gojo morreu 6 vezes até claro, a morte final. E é bem importante entendermos essa parte da recuperação da técnica exaurida pela técnica amaldiçoada reversa, dos danos cerebrais, da técnica inata registrada no córtex pré-frontal. Por quê? Porque teremos ainda que falar de Hajime Kashimo, que por mais que tenha passagem rápida em sua luta com Sukuna, ele é sim importante. E, em outras condições, a passagem dele não seria assim tão rápida não. Ele é sim um cara muito perigoso e um cara que em condições favoráveis daria trabalho pro rei. Então, depois disso, temos a participação de Nobara Kokisaki com sua ressonância, onde depois Sukuna recorre à técnica de recuperação para recuperar seu santuário, ele iria expandir domínio, inclusive fazendo selos de mão, iguais aos Satoru Gojo. Mas quando a ressonância explodiu em seu peito através de sua alma ligada ao último dedo, até que a Sukuna novamente foi exaurida, e além disso, ele ficou suscetível ao acerto garantido do domínio de Yuji Tadori, sendo completamente desmantelado. E aqui é uma dúvida que muita gente teve, que é qual é o acerto garantido do domínio de Tadori? E sim, são desmantelares.
igual ao Santuário Malevolente, como vemos no próprio capítulo, quando Sukuna cai da barreira da Cesta de Vimy, Nobara acerta nele a ressonância e nesse momento ele não consegue repelir o domínio de Yuji, ficando exposto ao acerto garantido, e assim ele é inteirinho desmantelado. Vemos cortes em seu peito, cortes em sua perna, seu rosto fica em carne viva, então sim, o desmantelar é imbuído no acerto garantido da técnica de Yuji, é imbuído em seu domínio, e Sukuna ficou vulnerável a isso. Ele foi desmantelado assim como Satoru Gojo foi desmantelado em seu próprio santuário, e também assim como Gojo, ele reagiu da mesma forma, ampliando essa energia emocional reversa para tentar se recuperar dos danos. Mas isso não foi suficiente para lidar com o punho divergente e o raio negro usados logo em seguida pelo próprio Yuji Tadori, finalizando assim o Rei das Maldições e separando sua alma do corpo de Megumi. E é importante tirarmos o argumento desse vídeo em cima do que Uraumi falou logo em seguida. Se fosse o Sukuna encarnado de 1000 anos atrás, a vitória do Xamã seria praticamente impossível. Eles venceram por sorte apenas por aquele Sukuna ter um Sukuna reencarnado no corpo de um Xamã, e não o Sukuna original. E eu concordo com o Uraumi, concordo mesmo. Se fosse o Sukuna encarnado ali na frente do Yuji, era sem chance. Ele ia expandir domínio, ele ia recuperar a Tekka, ele ia tancar tudo que tá ali, ia partir o Yuji no meio. O Yuji ia virar Itadori, não ia ter jeito, ele ia partir no meio. Ia ter o Itadorito, não teríamos a Moeba também. E a resposta do Nobara seria inútil, já que se fosse o Sukuna encarnado, nem dedo teria pra ela bater. Então vamos dar uma amaciada nessa história aí, pra entender melhor o porquê essa frase de Uraumi é tão certeira. E o porquê de fato os Xamãs tiveram sim muita, mas muita sorte ali. Mas também é sorte naquele momento. Se voltarmos um pouquinho, as coisas já não são assim não. O Sukuna encarnado teria muitos problemas para chegar naquela situação. E problemas talvez ele não conseguisse lidar. Quando olhamos para a forma original de Homem Sukuna, temos que pensar que ele tem o corpo perfeito para a manipulação do Jujutsu. Além de um refino tão monstruoso no uso das técnicas e manipulação de energia, que se nivela aos 6 olhos de Satoru Gojo nesse aspecto. Então temos que imaginar Sukuna entrando nessa guerra desde o início. Óbvio, se imaginarmos esse Sukuna no mesmo cenário que foi derrotado, em frente a Yuji Tadori, precisando sobreviver para terminar de eliminar os Xamãs, ele com certeza conseguiria. Como disse antes, o Sukuna encarnado sairia dessa situação, já que não haveria interferência de Fushiguro Megumi e nem da ressonância de Nobara junto aos desmantelares de Tadori, e isso tudo não causaria problema nenhum para ele, já que seria o corpo original e alma original do Xamã. Também se tratando da ressonância, na situação não seria possível ser usada, já que nem existiriam os dedos de Sukuna. Então, destabilizar através da alma, da conexão com o corpo, seria impossível, e com certeza, no desgaste da luta, ele se sobressairia. O Rei de Maldições levaria todos os feiticeiros sem mais nem menos. Porém, quando pensamos também no Sukuna original, temos que voltar a batalhas mais fortes e considerar que agora ele provavelmente tem 4 braços. O Sukuna ficaria bem nivelado no corpo a corpo com o Satoru Gojo, já que até então pensamos que o Sukuna era inferior ao Gojo no Taijutsu, justamente por causa que ele estava no corpo do legume. Então ele levou um sarrafo do Gojo nesse corpo. Entretanto, o Gojo não teve assim tanta vantagem em cima do Sukuna como parece. E pra explicar isso pra vocês, essa diferença de Taijutsu entre Gojo e Sukuna, eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo do meu mano Everton, o Everton Sanches, que tem uma grande página lá no TikTok. Sério, segue lá, o cara é muito de boa e faz conteúdo incrível de Jutsu. Então, Everton, fala aqui pra mim, qual a diferença de Gojo e Sukuna no Taijutsu? Isso não é mais debatível, o Satoru Gojo é melhor que o Sukuna no combate corpo a corpo. Basicamente, se você pegar toda a luta do Satoru Gojo versus Sukuna e contar quantas vezes cada um deles realizou golpes corpo a corpo, nosso queridíssimo Rei das Maldições executou 13 golpes corpo a corpo contra o Satoru Gojo, e desses 13 golpes, 12 foram bloqueados pelo honrado, ou seja, ele acertou apenas um golpe direto no Gojo. Outro lado, Satoru Gojo realizou 20 ataques diretos no Sukuna, e desses 20 ataques realizados, o Gojo acertou 4. Pode ser uma diferença muito pequena, e vocês provavelmente vão pensar, ah, isso não faz sentido, mas independente de tudo, isso significa que o Satoru Gojo conseguiu acertar mais golpes no Sukuna do que o Sukuna acertou nele. Consequentemente, podemos dizer que o Gojo é melhor que o Sukuna no combate corpo a corpo. Contra fatos, não há argumentos, contra números, não há argumentos. É claro que no quesito inteligência, na minha opinião, o Sukuna é mais inteligente que o Satoru Gojo, justamente por todas as artimanhas que ele utilizou nessa batalha para ganhar de qualquer jeito do Satoru Gojo. Mas e na sua opinião, quem deles é o melhor no corpo a corpo e quem deles é o mais inteligente? Comenta aí. Enfim, dá para supor que Sukuna, se tivesse no corpo original, ele conseguiria nivelar-se com Gojo nesse aspecto, já que, óbvio, ele teria o dobro de braços. As disputas de território seriam também mais intensas, e muitas pessoas teorizam que Sukuna
conseguiria vencer Gojo nessa parte por causa do desgaste da técnica do ilimitado. Entretanto, isso não é 100% garantido. Temos que pensar que o Santuário Malevolente e o Muryokusho são de qualquer forma, independente se é no corpo original ou não, nivelados. Óbvio, o Sukuna original tem 2 braços extras para fazer mais selos e, de certo modo, atacar Gojo em meio às expansões de domínio. Meio que usar Jujutsu, expansão e técnicas inatas naturais, tudo junto, de uma vez, sem precisar ser garantido, pular etapa, cortar ali coisa com um pacto vinculativo, desenvolver cesta de Vime, ele consegue fazer tudo. É um cara esplêndido. Ainda usar armas amaldiçoadas. Mas contra o Gojo a gente tem nenhuma arma. E provavelmente no corpo original também não teria. Ah, você está roteirizando. Não, ele não foi com nenhuma arma, ele foi na mão. Então talvez, mesmo com os 4 braços, na hora da expansão, não faria assim tanta diferença, só no controle da técnica. E óbvio, se fosse lutar de frente, o Sukuna teria alguma vantagem por não precisar manter os selos. Mas mesmo com tudo isso, o Gojo é o Gojo. Ele consegue manter muitas coisas ao mesmo tempo, os 6 olhos. Então se sobressair em algum momento, como expandir primeiro seu Muryokusho, não é nenhuma loucura. Assim como ele fez com o Sukuna no corpo Megumi, e isso já com o Sukuna adaptando o Mahoraga. Então expandir domínio primeiro seria a opção melhor para Gojo, e se ele conseguisse, era a vitória certa. Então depois de vermos tudo isso, temos que aceitar que Satoru Gojo poderia sim ganhar desse Sukuna. Afinal, não teríamos adaptação do Mahoraga, e Gojo teria a opção de usar territórios simples, resistir de alguma forma aos domínios de Sukuna, caso o Shaman consiga expandir várias vezes após o desgaste final de Gojo. E isso considerando que alguns raios negros talvez até brilhariam mais no campo de batalha, já que os dois ficariam bem mais concentrados por estarem nivelados no corpo a corpo, e criando mais foco e situações favoráveis justamente para o fulgor negro. Mas claro, vamos ter que falar um pouquinho mais que Gojo poderia também acabar a partida ao meio do mesmo modo que acabou durante o embate original. Mas por ser muito forte, o Gojo desgastaria o Sukuna de qualquer forma. É impossível o Sukuna entrar em combate com o Satoru Gojo e sair intacto. Então temos o próximo adversário, que seria Hajime Kashimo, onde Sukuna iria enfrentá-lo já bem ferido, sem poder usar a reencarnação. E para se adaptar ao Kashimo, o rei já teria que aqui começar a usar praticamente a sua série de recuperações de técnicas exaustas. E só de não ter o recurso de reencarnar e ter que recorrer a algo do tipo, faria Kashimo causar muitos mais danos em Ryomen Sukuna, muito mais do que foi o original, e o Rei das Maldições, que enfrentaria todos os feiticeiros depois, já seria muito mais fraco que o modo que ele chegou na obra original, o que eu acredito que resultaria sim, e muito mais rápido na sua queda. Quanto a outras oportunidades de o Rei das Maldições acabar caindo em campo de batalha, acabar perdendo mais rápido, eu vou dar aqui para vocês 2 opções de como Sukuna poderia acabar perdendo muito mais rápido do que foi. Opções que Jiji Akutami, autor, apenas deixou de lado, mas que fariam muito sentido, e se fossem usadas, não seria também nenhuma loucura, seria planos muito bem estratégicos e que funcionariam. Envolvem Nobara Kokisaki e também o feiticeiro Salmão. Quando Hiromi Higuruma enfrentou o Rei das Maldições, junto aos outros feiticeiros, ele conseguiu a pena de morte para Sukuna, conseguindo sua espada do executor, e desse modo, com apenas um único golpe, ele poderia destruir a alma do Sukuna em qualquer dos cenários que pensamos. Sukuna reencarnado ou encarnado, nessa situação, se houvesse a interferência do gravador de Numaki, não haveria o que o rei pudesse fazer. Ele ficaria parado por um instante e seria golpeado pela espada, tendo a sua alma completamente exorcizada, já que é a condição de derrota que foi colocada naquela situação. Só lembrando que algo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, seria Higuruma usar a sua espada executor com um pacto de não violência, apenas aplicando a técnica no dedo de Ryomen Sukuna. Sim, igual Nobara Kokisaki fez na obra. E dessa forma o Rei das Maldições com certeza acabaria sem vida em qualquer cenário possível. Ah, Taguchi, mas como ele acertaria o dedo do Sukuna se ele teve que julgar o Sukuna primeiro? É simples, ele estava carregando o dedo com ele selado para não mostrar energia para Sukuna. Na hora que condenasse Sukuna, ele tirava o dedo de algum bolso e metia a espada nele. Pronto, acertou a alma do Sukuna pela ressonância. Ressonância no caso da própria habilidade do Higuruma. E seria bem interessante ver isso acontecendo, seria uma proposta nova. Um cara aleatório derrotou o feiticeiro mais forte da história. Talvez por isso Jakutami não gostou da ideia. E agora voltando para Nobara, ela poderia também mudar o rumo da batalha. E isso se ela voltasse mais cedo, bem mais cedo. Isso seria uma mudança brusca, inclusive muitas mortes seriam evitadas.
Então vamos entender essa parte também. Durante as disputas de territórios entre Sukuna e Gojo, Nobara poderia ter interferido, e se ela interferisse, tudo teria acabado bem mais cedo. Você deve estar se questionando agora o motivo de ela não ter interferido. E esses motivos são vários. Ela não entrou naquele momento pelo mesmo motivo que Hajime Kashimo explicou para Ryu Tokotsu. Aquela batalha era a batalha da vida de Satoru Gojo. Ele estava aproveitando como nunca, se soltando completamente. Fora que Kukusaki era um último plano, algo que Itadori nem Sukuna poderiam saber como um ataque surpresa. Entretanto, se Kukusaki tivesse interferido nas batalhas mais fortes, durante o segundo ou terceiro round das expansões de domínio, se Satoru Gojo também fosse mais sanguinário, lógico, mais louco para mandar Sukuna de vala, não haveria nada que o Rei das Maldições pudesse fazer, já que a ressonância bagunçaria o seu fluxo de energia, ele ficaria exposto ao Muryokusho, não teria uma Horaga para ser adaptado, e no fim, seria finalizado por um vazio roxo a curta distância e liberação máxima. E lógico, o Megumi morreria nesse processo. Mas agora eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Já deixou aqui seu like? Sério, esses vídeos dão muito trabalho e eu vou gravar muitos agora pra vocês. Então, se você deixar seu like e se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. Mas esse foi o vídeo de hoje, mas me fala aqui. O que você acha que mudaria nessa batalha pro Sukuna vencer? O que teria que acontecer pro Sukuna ser o vencedor absoluto? Um destino onde ele vencesse? Eu não consigo imaginar nenhum. Então deixa aqui pra vocês. Comenta aqui que eu vou estar lendo todos os comentários e vejo você no próximo vídeo.